Olá, meu nome é Ana Letícia Nai, eu sou médica hematologista e oncologista pediátrica e vou falar com vocês sobre o câncer na criança e no adolescente. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de agradecer ao professor Humberto de Azevedo pelo convite para estar falando no primeiro Congresso de Oncologia para Estudantes de Medicina. O câncer na criança e no adolescente é um conjunto de doenças que apresenta características diferentes, tanto clínico como histopatologicamente, e corresponde de 0,3% a 3% de todas as neoplasias malignas. Estima-se uma incidência mundial de 200 mil casos por ano, e o Instituto Nacional do Câncer estima no Brasil 9 mil casos novos todos os anos. Embora corresponde a uma pequena porcentagem de todas as neoplasias malignas, é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos por doença. O câncer em nível molecular é uma doença causada pela combinação de alterações no nosso genoma. São alterações hereditárias que acontecem na célula germinativa ou alterações adquiridas na célula somática. Essas alterações é que vão conduzir a mudanças no perfil de expressão gênica, e isso vai determinar distúrbios de crescimento celular, falhas na diferenciação e redução na apoptose das células. O tipo e a distribuição das neoplasias pediátricas é diferente do adulto, tanto por suas características genéticas quanto por suas características biológicas. O estudo das neoplasias pediátricas contribuiu em muito para a compreensão dos eventos genéticos associados com a transformação maligna. Quando falamos de etiologia do câncer na criança, temos que lembrar de uma multiplicidade de causas. Em alguns tipos de câncer, a suscetibilidade genética vai ter um papel importante. Alguns exemplos de fatores de risco são drogas citotóxicas, por exemplo, crianças que foram submetidas à quimioterapia prévia com medicamentos como a ciclofosfamida e o etoposídeo. Exposição a substâncias como asbesto, dietildestrol, cloreto de vinila, a radiação ionizante, também a radiação não ionizante. Outros fatores de risco, como a presença de doenças raras ligadas à instabilidade cromossômica, ao defeito de replicação ou reparo do DNA. Alguns exemplos dessas doenças raras são a ataxia telangiectasia, a anemia de Fanconi, a síndrome de Bloom, a síndrome de Nijmegen, a disceratose congênita e o xeroderma pigmentoso. Um outro exemplo clássico, fácil de vocês entenderem, é a trissomia do cromossomo 21. As crianças com síndrome de Down têm um risco 20 vezes maior para o desenvolvimento de alguns tipos de leucemia e também têm um risco um pouco maior para neoplasias de testículo, gástricas e hepáticas. E isso acontece por causa de uma alteração no gene GATA1 que vai interferir na diferenciação celular. Aqui vocês veem uma criança com síndrome de Down e um cariótipo, mostrando a trissomia do cromossomo 21. Na anemia de Fanconi, muitos pacientes não têm características fenotípicas, mas aqui vocês veem na imagem pacientes com agenesia de polegar e um paciente com agenesia de rádio. E aqui do lado direito vocês veem um cultivo de células, ali os cromossomos, mostrando quebras cromossômicas. Isso para exemplificar que essas quebras cromossômicas, essas alterações cromossômicas vão levar a um risco 15 mil vezes maior para o desenvolvimento de LMA, que é a leucemia mieloide aguda. Além disso, eles têm um risco maior para o desenvolvimento de tumores sólidos, como o hepatocarcinoma. Um outro exemplo clássico de doença associada ao desenvolvimento de neoplasias é a neurofibromatose. É a doença mais frequente associada a tumores. Aqui vocês veem uma imagem do Children's Foundation, em que mostra a incidência de nascimentos com neurofibromatose. De 120 pessoas nascem todos os dias no mundo, 120 pessoas com neurofibromatose tipo 1. A neurofibromatose, pacientes com neurofibromatose podem apresentar manchas café com leite. Isso é uma característica que o pediatra aprende a observar desde as consultas de puericultura quando o bebê nasce. Quando nós temos pacientes com mais do que 6 manchas café com leite, nós temos que pesquisar neurofibromatose. Então, que doenças estão associadas à neurofibromatose? A leucemia mielomonocítica juvenil, tumores malignos de nervos periféricos, o glioma óptico, feocromocitoma, entre outros. Um outro exemplo de associação com alterações genéticas é o tumor do córtex da suprarrenal.
Nós temos no Brasil uma incidência muito elevada de tumor de córtex da suprarrenal na região sul e sudeste, enquanto nos Estados Unidos nós temos uma incidência de 0,3 por milhão de crianças e na França de 0,2, no sul e sudeste do Brasil essa incidência sobe para 3,5 crianças por milhão, ou seja, a incidência no Brasil é 12 a 12 vezes maior. Por que isso acontece? Por causa de uma mutação encontrada em famílias daquela região do TP53, a mutação R337H. Nós temos genes supressores tumorais. Quando esses genes deixam de funcionar, nós temos então o desenvolvimento de tumores. Exemplos disso acontecem com o tumor de Wilms, o neuroblastoma, os rabidomiosarcomas e algumas neoplasias do adulto. As mutações, por exemplo, como nós mostramos antes, germinativas do P53. Então, como é que o câncer pediátrico pode auxiliar no descobrimento disso? Porque foram encontradas essas mutações em familiares de pacientes pediátricos com sarcomas de partes moles. Por exemplo, mães de crianças com sarcomas apresentando câncer de mama, etc. Aqui, ó, maior risco de câncer de mama em mães de crianças com sarcomas de partes moles. Ou ainda, maior incidência de neoplasias hematológicas entre parentes de crianças com tumores de sistema nervoso central. Apesar de todas essas explicações anteriores, apenas 3% dos casos diagnosticados de câncer na criança apresentam síndromes de predisposição genética. Mas por que é importante saber disso? Para entender que essas crianças que têm essa predisposição precisam de uma supervisão constante e precisam de uma avaliação do pediatra sempre visando ao diagnóstico precoce e ao aconselhamento genético. O câncer na criança é raramente considerado hereditário. Na maioria das vezes, não há uma história familiar ou uma associação com alterações genéticas ou congênitas. Diferente dos adultos, em que nós falamos em prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo uterino, prevenção de câncer de pulmão, na criança não existem evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença e fatores ambientais. Então, como é que nós vamos falar de prevenção do câncer na criança? Talvez no futuro. A ênfase precisa ser dada ao diagnóstico precoce e a uma orientação terapêutica de qualidade. O câncer na criança e no adolescente difere do adulto pelo tipo de célula progenitora e pelos mecanismos de transformação maligna. Na criança, as neoplasias afetam as células do sistema sanguíneo e dos tecidos de sustentação, enquanto nos adultos costuma afetar as células dos epitélios que recobrem os diferentes órgãos. Aqui nós mostramos um quadro com a estatística de câncer do infantil no Hospital Erasto Gärtner de Curitiba, um relatório de porcentagem de casos de câncer de 1990 a 2002. E como em todo mundo, os cânceres mais prevalentes nas crianças são as leucemias, os linfomas e os tumores de sistema nervoso central. Adultos e crianças podem ter eventualmente o mesmo tipo histológico de câncer, mas o comportamento biológico não vai ser equivalente. Um exemplo disso é a leucemia linfóide aguda da criança e do adulto. A LLA, leucemia linfóide aguda pré-B, ela tem um excelente prognóstico na criança, enquanto no adulto ela tem um péssimo prognóstico. Aqui vocês veem uma imagem, um esfregaço de sangue periférico com células blásticas, são linfoblastos, células da leucemia linfóide aguda. Os tumores malignos na criança, então, eles têm um período de latência menor, eles crescem quase sempre rapidamente, eles geralmente são invasivos, entretanto, eles respondem melhor à quimioterapia. Como é que se faz tratamento de câncer? O tratamento de câncer ele precisa ser feito num centro de referência. Você precisa ter um especialista, mas ele não pode estar sozinho. Eles têm que estar num grupo que vai atender esta criança. No nosso país, por ser um país continental, nós temos muita diferença de sobrevida nas diversas regiões. Com o intuito de melhorar as chances de cura das nossas crianças com câncer, em 1981, criou-se a SOBOP, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, para tentar uniformizar o tratamento, uniformizar os protocolos usados em todas as regiões do país. Em 2008, foi criada uma lei, a Lei 11.650 do Ministério da Saúde,
com a criação do Dia do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Para quê? Como na criança nós não podemos fazer diagnóstico, prevenção, nós falamos de diagnóstico precoce. Para fazer diagnóstico precoce, é importante que as pessoas conheçam os sinais e sintomas. Através dessa lei, desde 2008, são feitas palestras, aulas, programas de divulgação de sinais e sintomas do câncer na criança e no adolescente, para que familiares, professores, educadores, médicos, enfermeiros conheçam os sinais e sintomas e possam diagnosticar precocemente a doença. Nós sabemos que as crianças que tratam câncer, elas podem ficar sujeitas aos efeitos tardios do tratamento. Os medicamentos usados para o tratamento do câncer, a radioterapia, eles podem levar a efeitos secundários, como, por exemplo, uma segunda neoplasia, alterações de glândulas endócrinas, como hipotiroidismo, fibrose pulmonar, cardiopatia. Então, essas crianças, hoje, com o aumento da sobrevida, nós temos vários sobreviventes de câncer. Então, em 2009, a SOBOP criou o G7, que é um grupo que faz vigilância dos efeitos tardios para melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer. Uma vez paciente oncológico, esse paciente segue o resto da vida com seu oncologista, acompanhando para a prevenção de novas neoplasias ou ainda de efeitos tardios do tratamento. Então, nós precisamos de detecção precoce para reduzir complicações agudas e tardias do tratamento. E isso vai contribuir ainda para uma maior percentual de cura. Quando nós fazemos diagnóstico precoce, as chances de cura podem ser superiores a 80%. O câncer na criança é uma doença mimetizante e os sinais e sintomas podem ser muito semelhantes ao de doenças benignas comuns da infância, como febre, dor abdominal. Então, o médico precisa incluir e investigar a hipótese de câncer quando encontra o seu paciente no consultório e, para isso, ele precisa de um alto nível de suspeição. Como é que ele vai ter um alto nível de suspeição? Conhecendo os sinais e sintomas e ficando alerta, né? E como é que se faz o tratamento? Primeiro, você precisa ter o diagnóstico correto e necessita de um laboratório confiável e de estudo de imagem confiável para que esse diagnóstico seja correto. Por ser uma doença e um tratamento de alta complexidade, deve ser feito em um centro especializado com uma equipe multidisciplinar. As modalidades de tratamento do câncer na criança são semelhantes às dos adultos, embora os protocolos sejam diferentes, mas utiliza-se quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, transplante de medula óssea ou ainda de órgãos. O tratamento é sempre aplicado de forma individualizada para cada tumor específico e também para a extensão da doença. Então, tumores sólidos, alguns tipos de tumores, nós precisamos fazer o estadiamento da doença como se faz com os tumores de adulto. E isso depende de um trabalho coordenado de vários especialistas. Eu vou falar com vocês sobre as leucemias e alguns tumores abdominais que são mais prevalentes na criança. Vamos falar sobre os sinais e sintomas agora dos cânceres na criança e no adolescente. Então, a leucemia é a neoplasia mais frequente na infância. Corresponde a 1/4 de todas as neoplasias malignas. Nessa imagem, vocês veem uma célula progenitora múltipla pluripotente da medula óssea e as suas diferenciações até chegar nos leucócitos, nas células maduras. Nas crianças, as leucemias são divididas em leucemias agudas e leucemias crônicas. As leucemias agudas são muito mais prevalentes. 83% dos casos de leucemia, como vocês veem aqui nesse gráfico de pizza, são casos de leucemia linfóide aguda, aquela que tem excelente prognóstico. 16% correspondem à leucemia mieloide aguda, cujo tratamento é mais intensivo, com maior risco de efeitos colaterais e uma sobrevida ainda menor. E 3 a 5% leucemia mieloide crônica. O pico de incidência das LLAs, das leucemias linfóides agudas, acontece entre os 2 e os 5 anos. Já a LMA tem um pico bimodal, primeiro nos lactentes, até 2 anos, e depois nas crianças maiores de 9 anos, os adolescentes. Quais são os sintomas da leucemia? O mais frequente deles é a febre. É um sintoma completamente inespecífico, que criança não tem febre, não é? 50% a 60% dos pacientes podem se apresentar
com febres. E em 2/3 dos casos, o médico procura, mas ele não encontra um foco de infecção, porque essa febre é pela doença e não secundária a uma infecção. Então, esse é um sintoma que deve deixar o médico alerta. Uma febre que não melhora, que se repete, passa uma semana, outra semana, essa criança persiste com febre, ela deve ser investigada. Uma outra queixa é a dor óssea, sem sinais flogísticos. Você não encontra eritema, aumento de volume, a criança simplesmente se queixa de dor nas pernas. Isso acontece em 1/3 dos pacientes pela infiltração da medula óssea. Se você fizer um raio-x, você vai encontrar lesões osteolíticas e bandas metafisárias. Um outro sintoma é a palidez. A criança chega pálida por conta da anemia. Essa medula óssea é infiltrada por células leucêmicas, não sobrando espaço para a produção de células vermelhas, de plaquetas. Então, a criança pode se apresentar com anemia e com plaquetopenia, que vai levar a sangramentos, como equimoses, hematomas, petequias. Além disso, as células brancas podem estar diminuídas ou aumentadas. Pode haver leucopenia ou leucocitose no exame de sangue. Então, quando você encontra uma criança com uma anemia normocrômica e normocítica e alteração de plaquetas ou leucócitos, você precisa suspeitar de leucemia. A hiperleucocitose, a leucocitose muito alta, acima de 100.000, ela pode estar presente, mas ela é mais frequente nas LLAs do tipo T. E ela pode levar a síndrome de lise tumoral, que pode levar à insuficiência renal aguda. Por isso, a importância do bom atendimento dessas crianças. Aqui tem 3 imagens, isso não é o mais frequente, mas são outras manifestações da leucemia. Hipópio, que é o sangue na câmara anterior, vocês veem aqui uma linha branca, essa é a parte branca aqui, são as células brancas. O cloroma, que é um tumor, é como se fosse um tumor sólido, mas é uma massa formada pela leucemia mieloide aguda, aqui no olho direito dessa criança da imagem. E ainda lembrar que as leucemias linfóides agudas, elas costumam infiltrar, além da medula óssea, os gânglios, o fígado e o baço, elas gostam muito de infiltrar sistema nervoso central e os testículos. Então, pode haver aumento de volume de testículo nos meninos. Outra manifestação clínica das leucemias é tosse, chio de peito, quando as crianças apresentam massa de mediastina. Então, os linfonodos podem estar aumentados na região cervical, axilar, inguinal, mas podem também estar aumentados na região do mediastino. Isso vai produzir tosse e sibilos, e ainda compressão de grandes vasos, como a síndrome da veia cava superior. Aqui na imagem vocês veem 2 setas grandes, mostrando o aumento importante de massa na região do mediastino. Então, dor nos membros associada a mais de uma alteração no hemograma, eu preciso lembrar das leucemias. E lembrar que isso vai fazer diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, com algumas doenças reumatológicas da infância. Mas é importante que o especialista avalie essa criança rapidamente para fazer o diagnóstico precoce. Evite sempre o uso de corticoide se você não tem o diagnóstico. Na dúvida, evite o corticoide e encaminhe a criança para o especialista. Ele vai mascarar o caso vai selecionar células leucêmicas mais resistentes e isso vai piorar a longo prazo o prognóstico da criança. Como é que se faz o diagnóstico da leucemia? Primeiro, você precisa de um aspirado e de uma biópsia da medula óssea, Além disso, os nossos olhos podem errar. Então, hoje em dia, não se admite ainda apenas fazer diagnóstico pelo aspirado da medula óssea, pelo mielograma. Nós precisamos da imunofenotipagem das células leucêmicas e da citogenética, ver se essa medula tem alterações citogenéticas que podem estar relacionadas a melhor ou pior prognóstico. Aqui vocês veem uma imagem do paciente em decúbito lateral e o médico realizando o aspirado de medula óssea. Lembrar que as leucemias é um grupo de doenças, não é uma única doença, elas têm tratamentos diferentes. A LLA, a classificação franco-americana britânica, que é a mais usada, a LLA pode ser dividida em L1, L2, L3, e as leucemias mieloides agudas, M0, M1, M2, até a M7. E para isso, não basta o mielograma, o olho do médico para examinar. Nós precisamos fazer a imunofenotipagem dessas células para poder diferenciar o tipo de leucemia e ainda as alterações citogenéticas que são mais frequentes em um ou outro grupo de doença. Quanto aos tumores abdominais, Tumores abdominais na criança podem ter uma etiologia variada e o comportamento vai depender da histogênese, da localização e da relação com os órgãos vizinhos.
sempre é uma avaliação de urgência. Eu preciso saber se esse tumor é maligno, se ele comprime órgãos vizinhos, existe hemorragia. Então, é fácil quando chega uma criança como essa da foto. Vocês veem o abdômen elevado, ali tem um tumor palpável, mas nem sempre a criança se apresenta dessa maneira. É muito importante lembrar que nós precisamos examinar as crianças. Tire a roupa, coloque a criança deitada, examine os flancos, palpe com cuidado, observe fígado, baço, para que você possa diagnosticar precocemente. Então, nas crianças, nas consultas de puericultura de rotina, elas são muito importantes para que o médico possa examinar a criança e afastar doenças mais graves. Então, a história e um exame físico feitos com rigor, eles podem dar subsídios para a natureza do tumor, né? Então, a criança que vem com dor abdominal, você examina, tem uma massa abdominal, você tem que pensar num tumor sólido e vai diferenciar da presença de baço aumentado ou fígado aumentado, né? Aqui tem algumas características dos tumores que você pode pensar. O que está acontecendo? É um tumor? O que é isso? De acordo com a anamnese e o exame físico. Por exemplo, os tumores intraabdominais, que são móveis, eles podem ser móveis à palpação, né? Os retroperitoneais costumam ser massas fixas. Quando você palpa a fossa lombar, se é um tumor intraabdominal, ela está vazia. Quando você palpa e a fossa lombar está ocupada, você vai pensar em quê? Em um tumor retroperitoneal. Quanto à respiração, quando a criança, vocês viram aquela criança da foto, quando a criança respira, o tumor se move, né? Eu penso num tumor intraabdominal. Ele não se move, um tumor retroperitoneal. E o raio-x simples, ele também pode nos dar algumas dicas, né? Nos tumores intraabdominais, eles vão deslocar os gases para trás e no perfil e vai preservar a sombra do psoas na incidência PA. E nos retroperitoneais vai deslocar os gases para frente no perfil e apagar a sombra do psoas na incidência PA, posterior-anterior. A idade da criança também nos norteia para saber o tipo de tumor abdominal. Nos recém-nascidos, nos neonatos, os tumores costumam ter natureza benigna, podem ser malformações ou ainda defeitos do desenvolvimento embrionário, como por exemplo os teratomas. Nos lactentes e nas crianças maiores já sugere malignidade. Quando você tem um tumor retroperitoneal, a chance desse tumor ser maligno ela é maior. 80% dos tumores retroperitoneais são malignos. Os dois tumores abdominais mais comuns na criança são o tumor de Wilms e o neuroblastoma. Por isso a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Outros tipos de tumores são tumores hepáticos, as massas gonadais, né, tumores de ovário e tumores do córtex da suprarrenal, que nós falamos antes sobre a genética, sobre a mutação do P53. Então, aqui vocês têm uma tabela com características dos tumores abdominais, segundo as especificações da anamnese e do exame físico. Então, tumor benigno, crianças menores de 1 ano costumam ser benignos. Maiores de 1 ano, entre 2 e 6 anos, costumam ser tumores malignos. Aquele tumor que cresce lentamente, costuma ser um tumor benigno. Um tumor que cresceu rapidamente, maligno. Estado geral da criança num tumor benigno costuma estar mantido, num tumor maligno costuma estar comprometido. A localização, no abdômen inferior, no retroperitônio, nos rins, costumam ser tumores benignos. E no abdômen superior, tumores malignos. A consistência dos tumores benignos costuma ser móvel e dos tumores malignos costuma ser fixa. A dor. Presença de dor faz pensar em processos inflamatórios, em torções. Tumores malignos não costumam doer. Então, e o tratamento desses tumores? O tratamento, na maioria das vezes, o primeiro tratamento é a cirurgia. Então, a cirurgia é feita também para o diagnóstico, mas ela costuma ser curativa, se é um teratoma maduro ou um teratoma imaturo de baixo grau, um tumor de ovário, um tumor de testículo em estádio 1, você retirou o tumor, a criança está curada, né? Depois que a normalização de marcadores no pós-operatório. Algumas vezes, essa criança mesmo operada vai necessitar de químio e radioterapia. A equipe multidisciplinar é que vai determinar o melhor tratamento para essa criança. Vou falar para vocês um pouquinho do tumor de Wilms, porque ele é o tumor primário do rim mais comum da criança. Ele também é chamado de nefroblastoma, né? É o segundo tumor maligno presente no retroperitônio. O primeiro tumor maligno de retroperitônio é o neuroblastoma, tá? 78% dos casos de tumor de Wilms acontecem em crianças de 1 a 5 anos
e o pico de incidência é entre os 3 e 4 anos. E no tumor de Wilms, sempre você precisa fazer uma boa anamnese, porque pode haver uma história familiar. Em 1% dos casos existe origem familiar. Algumas crianças com anomalias ou síndromes genéticas têm um risco aumentado para tumor de Wilms. Então, são elas, as crianças com síndrome de Beck-Widman e a síndrome de Dennis-Dresch. Aqui vocês veem um corte de rim e vocês veem um tumor ali no polo superior. O tumor de Wilms pode ainda se apresentar com algumas outras crianças que têm algumas outras malformações. Por exemplo, toda criança com uma anomalia do trato urinário, como criptorquidia, hipospádia, malformações renais como rim, enferradura, agenesia de um dos rins, nós temos que pensar que essa criança tem um risco maior para desenvolvimento de tumor de Wilms. Pseudermafroditismo, disgenesias gonadais. Aqui nessa imagem do quadro em marrom, vocês veem uma criança com aniridia. Aqui vocês veem uma criança com uma discreta assimetria entre os dois dimídios, que é a hipertrofia. Essas crianças têm um risco aumentado para o desenvolvimento de tumor de Wilms. No tumor de Wilms, existem genes supressores envolvidos na sua gênese, como o Wilms Tumor 1, o Wilms Tumor 1, que codifica um fator importante para o desenvolvimento do rim e das gônadas, a deleção 11p13, onde se localiza esse gene WT1, que é o Wilms Tumor 1, e determina o aparecimento do tumor. E a deleção 11p15, associada ao gene supressor Wilms Tumor 2, que é vista na síndrome de Beck-Widman. Na maioria das vezes, o tumor de Wilms é assintomático. É aquela criança que chega bem, sem anemia, corada, ativa no consultório. E muitas vezes o diagnóstico é feito pelos pais quando estão brincando, acariciando seus filhos ou mesmo dando banho na criança. Quando a mãe vai palpar, vai dar banho na criança, ela sente a massa no abdômen. Ou ainda nas consultas de puericultura, no exame de rotina. Quais as manifestações clínicas desse tumor? Aqui nessa imagem vocês veem do lado esquerdo, né, um rim acometido pelo tumor. Então, uma massa enorme abdominal. Então, nas 60% das vezes, ele se apresenta com uma massa palpável. Pode ainda se apresentar com hipertensão arterial, por isso a importância de nós aferirmos a pressão arterial também das crianças. Alguns casos acontece hematúria, em 8% dor abdominal por compressão de outros órgãos, constipação intestinal, perda de peso e também infecção urinária. O diagnóstico vai ser feito por exames de imagem, né? No raio-x a gente pode encontrar calcificação, no ultrassom você vai ver aquela massa, o tamanho da massa, sua localização, se existe trombo em vasos renais, se existe acometimento de rim contralateral. A tomografia vai detectar lesões menores e a relação com os órgãos vizinhos. E você vai fazer raio-x e tomo de tórax também para estadiamento. Tratamento do tumor de Wilms, a cirurgia é curativa. Muitas vezes você faz a estádio 1, você faz apenas cirurgia. Em alguns casos, a gente precisa ainda de químio e radioterapia. O outro tumor abdominal que eu gostaria de conversar com vocês é o neuroblastoma. O neuroblastoma é um tumor complexo. Ele vai se originar das células primordiais da crista neural, que vão formar a nossa medula espinhal e os nossos gânglios simpáticos. Ele corresponde a 7% de todos os tumores malignos na infância, e dos tumores dos lactentes, ele é o mais comum. O pico de incidência do neuroblastoma são os 2 anos. 75% dos casos acomete crianças abaixo de 5 anos, e em 90% dos casos são crianças abaixo de 10 anos. Existem crianças com risco aumentado para desenvolvimento de neuroblastoma. Que crianças são essas? Aquelas em que houve a síndrome hidantoíno-fetal ou a síndrome alcoólico-fetal, a neurofibromatose, que nós já falamos, a doença de Hirschsprung e a heterocromia de íris. Então, essas crianças devem ser seguidas com mais cuidado, com mais cautela. Aqui vocês veem nessa imagem a localização dos gânglios paravertebrais, a glândula suprarrenal, né, mostrando aonde é que o neuroblastoma pode se desenvolver. Em 40% dos casos, ele acontece na adrenal.
Em 25% dos casos, ele acomete a cadeia paraespinhal. Em 15% dos casos, no mediastino, 5% região cervical e 5% pelve. As manifestações clínicas vão diferir conforme a sua localização. Pode acontecer uma massa palpável ao longo da cadeia simpática periférica. E ele é um tumor extremamente agressivo. Em 75% dos casos, nós já encontramos metástases da doença no diagnóstico. E os sintomas, eles são das metástases. Que tipo de manifestações clínicas o neuroblastoma pode trazer? Sintomas, por exemplo, da liberação de catecolaminas por suas células. Então, a criança se apresenta com sudorese, hipertensão arterial, uma irritabilidade extrema, rubor facial, palpitação, taquicardia, por causa da liberação das catecolaminas. Existem ainda síndromes paraneoplásicas relacionadas ao neuroblastoma. Uma delas é a síndrome dos olhos dançantes, ou opsoclonos mioclonos. Nessas crianças, há um comprometimento cerebelar por anticorpos contra epítopos das células cerebelares. Então, a criança se apresenta com ataxia, a criança não consegue parar em pé. Ou ainda a síndrome de Werner-Morrison. É uma diarreia crônica e intratável. A gente só consegue melhorar a diarreia depois que você tira o tumor, E essa diarreia acontece por produção de peptídeo vasoativo intestinal. Então, são duas manifestações clínicas diferentes do neuroblastoma. Neuroblastoma costuma infiltrar medula óssea. Então, as crianças podem chegar com dor óssea, anemia por infiltração da medula. E ele pode também infiltrar a região retroocular. Então, as crianças chegam com proptose e equimose bipalpebral, que a gente chama dessa imagem superior que vocês veem, o olhinho roxo da criança, que a gente chama de olho de guaxinim, igual o guaxinim ali do lado. Então, é uma característica do neuroblastoma. E ainda a síndrome de Horner, a criança chega com ptose palpebral. Ali está mostrando os locais onde o tumor costuma metastatizar. Então, a medula óssea, ossos de membros inferiores, fígado, vértebras, etc. Nos lactentes, ele tem uma apresentação bastante peculiar. Existe um tipo de neuroblastoma que nós chamamos estadio 4S, embora seja um estadio 4 avançado, é um neuroblastoma que pode involuir espontaneamente. Mas são casos difíceis de se acompanhar, porque muitas vezes o abdômen da criança é tão distendido, a compressão de outros órgãos, que você precisa tratar. Mas em algumas vezes a gente consegue fazer conduta expectante e esse tumor regride espontaneamente. Isso só acontece nos lactentes, A criança já nasce com metástases hepáticas e nódulos subcutâneos, que parecem grãozinhos de arroz. Então, o diagnóstico desse tipo de tumor é feito por ressonância nos tumores paraespinhais e a criança precisa, então, para uma neurocirurgia, para ressecção do tumor, para biópsia, para diagnóstico. Outra maneira é se fazer a cintilografia de corpo inteiro com MBG para estadiamento, aspirado de medula óssea, porque ele costuma infiltrar a medula óssea, e dosagem de substâncias, que são produtos de degradação das catecolaminas, como dopamina, o ácido vanilmandélico e o ácido homovanílico. O tratamento é cirurgia associada a químio e radioterapia, e o prognóstico vai depender da idade, do estadiamento, da histologia e da ploidia do DNA, quando há uma determinação da amplificação do NMIC. Vou falar para vocês ainda um pouquinho sobre o retinoblastoma. Retinoblastoma é um tipo de tumor que nós conseguimos fazer um tipo de prevenção. Todos aqui já ouviram falar do teste do olhinho, Já existe uma lei, todas as crianças nascem e devem fazer o teste do olhinho. É o reflexo vermelho. Então, aqui na imagem, vocês veem que um dos olhos da criança está branco. Por quê? Porque esse é um tumor que se desenvolve na retina. Quando você coloca o oftalmoscópio e incide a luz no olho da criança, a luz não chega até a retina. Existe um tumor, uma massa impedindo a passagem da luz. Então, você não tem um reflexo vermelho naquele olho. O retinoblastoma, ele tem origem genética em 40% dos casos e acomete 1 para cada 20 mil nascidos vivos. Toda vez que você tem um retinoblastoma unilateral, ele costuma acometer crianças entre o 2º e o 3º ano de idade. E o bilateral, ele já costuma
acometer crianças mais novas, no primeiro ano de vida. As manifestações, então, a leucocoria, ou reflexo do olho do gato, né? Quando você incide a luz, vejam nessa imagem de novo, a mancha branca é o retinoblastoma, a luz não consegue chegar até a retina. Como a criança não... Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da visão, com o passar do tempo, a criança vai desenvolvendo estrabismo. Pode ter ainda eritema conjuntival, e uma outra manifestação é a diminuição da acuidade visual. A criança começa a cair, começa a bater nos móveis, né? Aqui vocês veem na imagem, a imagem maior aqui, os olhos com reflexo vermelho. Então, esse é o reflexo normal. Quando você coloca a luz e fica um reflexo branco, aí é a alteração, é que pode haver o retinoblastom. É importante lembrar que 30% dos retinoblastomas são bilaterais e que todos os retinoblastomas bilaterais, eles são hereditários, né? 12% dos casos, você tem uma história familiar de retinoblastoma. É importante você fazer uma boa anamnese. Eu lembro de um caso em que o pai não sabia que tinha tido retinoblastoma quando criança, a avó nunca contou, e o netinho teve um retinoblastoma bilateral e acabou tendo que enuclear um dos olhos. Então, se eles soubessem, eles teriam cuidado mais dessa criança e feito o diagnóstico precoce e talvez podido salvar os 2 olhos do bebê. Então, o diagnóstico é sempre feito por um oftalmologista experiente em retinoblastoma. Então, se você tem dúvida no teste do olhinho, encaminhe para o oftalmologista. Se faz um exame sob anestesia geral, com as pupilas dilatadas. E para estadiar, você vai fazer ressonância magnética, né? Vai ainda analisar o líquor e a medula óssea à procura de metástases. Diagnóstico diferencial de retinoblastoma são hamartomas astrocíticos, que aparecem na esclerose tuberosa, granuloma por toxocaracanes, persistência vítrea primária hiperplásica, que causa descolamento de retina, o retinoblastoma também faz descolamento de retina, e a retinopatia da prematuridade. Então, só um oftalmologista experiente é que vai conseguir fazer esses diagnósticos diferenciais. O tratamento, muitas vezes, é a enucleação. Mas, se você fizer o diagnóstico precoce, você pode poupar o olho da criança e pode tratá-la com radioterapia externa, bracterapia, crioterapia, fotocoagulação a laser e ainda quimioterapia sistêmica. Lembrar que os irmãos têm que ser examinados logo após o nascimento e periodicamente até os 5 anos, irmãos de pacientes com retinoblastoma. E lembrar que esses pacientes têm um risco maior para desenvolvimento de osteosarcoma. E o risco dessas crianças desenvolverem osteosarcoma é de 200 a 500 vezes maior. Então, a importância deles continuarem no segmento com o médico oncologista. 40% das crianças com retinoblastoma hereditário têm risco de desenvolver, como a gente falou lá do osteosarcoma, uma segunda neoplasia não ocular até a 4ª década de vida. Então, todo paciente oncológico que termina tratamento, ele continua seguindo com seu oncologista para o resto da vida. Nós temos nos grandes centros de tratamento de câncer um dia, geralmente no período de férias, é dezembro ou julho, em que todos os pacientes fora de tratamento, eles voltam para revisão com o oncologista. Então, o prognóstico vai depender do estadio em que é feito o diagnóstico. Os tumores intraoculares em estadio inicial, 90% de cura, em grande parte, com preservação da visão da criança. Mas lembrar que tumores que já têm invasão do sistema nervoso central vão ser incuráveis. Então, a importância do diagnóstico precoce. Outro tipo de neoplasia na criança são os tumores de partes moles, como os sarcomas. Então, qualquer aumento de parte mole em membros superiores ou inferiores tem que ser investigado, né? Tem uma predileção pelo sexo masculino e crianças de etnia negra e podem também estar associados a alterações cromossômicas. Eles costumam acometer a musculatura estriada, o rabidomiosarcoma é um tumor de musculatura estriada, é o sarcoma mais frequente entre crianças e adolescentes abaixo de 14 anos de idade. Bom, eu não vou entrar em detalhes desses outros tumores, nosso tempo já está acabando, então eu vou falar para vocês um pouquinho dos principais sinais e sintomas do câncer na criança, para que vocês possam lembrar, quando estiverem frente a uma criança com esses sinais, de investigar câncer infantil. Então, a dor óssea ou articular, especialmente se despertar a criança à noite, associada ou não a edema, massa ou limitação funcional. Então, quais tumores causam dor óssea? As leucemias, os tumores ósseos malignos e o neuroblastoma com metástases ósseas. Manchas roxas, equimoses, hematomas, as petequias,
epistaxe, gengivorragia, sangramentos na criança. Lembrar sempre que pode ser envolvimento medular por leucemias, linfomas, neuroblastoma. Febre, né? Embora um sintoma inespecífico, a febre prolongada, passou de 10 dias, você não encontra foco, a criança persiste com febre, não tem uma causa, investigar a neoplasia. As leucemias, os linfomas, o neuroblastoma de novo e o sarcoma de Ewing costumam causar febre. Crianças também podem perder peso. Crianças só perdem peso quando estão doentes. Então, a perda de peso inexplicada na criança precisa ser investigada. E os tumores que costumam cursar com perda de peso são o sarcoma de Ewing e o linfoma de Hodgkin. Dor de cabeça, né? A dor de cabeça, geralmente de manhã, persistente, associada a alterações neurológicas, como vômitos, né? A criança acorda com dor de cabeça. Eu preciso pensar em tumor do sistema nervoso central. Lembrar que as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central são as principais neoplasias na criança. Aumento do perímetro cefálico nos lactentes, crianças com neurofibromatose ou crianças que tenham feito radioterapia prévia para tratamento de leucemia, por exemplo, têm um risco de desenvolver tumores cerebrais. As ínguas, as linfonodomegalias, né? Tumores, linfonodomegalias assimétricas, como aqui um linfonodomegalia importante, que parece um saco de batata, endurecidas, maiores do que 2 centímetros, imóveis, né? Nós temos que pensar em linfomas e leucemia. A palidez, a fadiga, o cansaço. Criança não diz que está cansada, que não quer brincar. Criança que não quer brincar tem que ser investigada. Então, leucemias, linfomas, neuroblastoma, tudo que infiltra a medula óssea pode levar à anemia, à palidez. A tosse seca e persistente, quando há envolvimento de mediastino. O aumento de fígado e baço que acontece nas leucemias e nos linfomas. Nessa foto aqui está marcado o tamanho do baço da criança. E lembrar que nós temos alguns desafios pela frente. O desafio é o diagnóstico precoce, a adequada investigação clínica por pediatras, clínicos e cirurgiões, partindo do conhecimento epidemiológico, realizando anamneses, exame físico minucioso, solicitando exames complementares básicos. E diante da suspeita de neoplasia ou do diagnóstico confirmado, acionar o especialista imediatamente, referenciar essa criança para um centro de alta complexidade. Os objetivos dessa aula, que eu quero que vocês saiam daqui lembrando, é saber que o diagnóstico de neoplasia em crianças é raro e que o diagnóstico precoce tem impacto positivo no prognóstico. Compreender que o prognóstico da doença vai depender primariamente do tipo de tumor, da extensão da doença ao diagnóstico e da rápida indicação de tratamento. Que o tratamento do câncer acarreta efeitos tardios, como alterações de glândulas, como hipotiroidismo, cardiopatia, nefropatia, pneumopatia e ainda segundas neoplasias. Compreender, então, que os sobreviventes do câncer na criança precisam ser continuamente acompanhados e precisamos divulgar sinais e sintomas e capacitar profissionais da educação, da saúde, para o diagnóstico precoce. Essas foram as minhas referências. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para estar falando nesse congresso e me colocar à disposição, se vocês tiverem algumas dúvidas. Muito obrigada.